estações. Aleluia. Hoje eu vou pregar. Tem microfone ou com microfone? A criação, eu vou repetir, porque está filmando. A criação funciona por estações. A terra tem estações, as árvores têm estações, as colheitas têm estações. Até a sua vida, presta atenção aqui, até a sua vida humana possui estações. E se Deus criou a natureza dessa forma, cara, talvez seja porque ela revela algo sobre como Ele governa as nossas vidas. O problema é que muitas vezes queremos que Deus haja sempre da mesma maneira. A gente não percebe, Jean, que na nossa história, algumas vezes vai vir a primavera. Tudo vai florescer, a nossa vida vai ser assim, tudo florido, tudo a mil maravilhas. Só que a nossa vida também nós vamos passar pelo inverno, onde é frio. Na nossa vida nós vamos passar pelo outono, porque na primavera a gente vê as árvores floridas, cheio de folhas. Mas no outono, essas folhas caem, as folhas murcham. A nossa vida, ela vai passar por estações. E eu quero dizer que Deus, Ele é um Deus de estações. Amém? Nós estamos vivendo uma nova estação. Você está aqui em nome de Jesus? E hoje eu quero ministrar sobre, o título coloca aí, Miguel. Vocês não conseguem perceber? Vamos repetir isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês? É uma pergunta. Amém? Pastor, como assim? Você vai entender. Abra a Bíblia lá em Isaías 43, 19. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. A Bíblia diz assim: eis que realizo uma nova obra. Ei, deixa eu te falar, Deus está realizando uma nova obra. Amém? Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Olha só o que Deus está falando. Vocês ainda não perceberam? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Meu Deus do céu. Antes de entrar aqui na mensagem, eu quero trazer um contexto para vocês sobre o que é o livro de Isaías. O livro de Isaías, cara, é um dos mais extensos e complexos da palavra de Deus. O livro de Isaías, ele é frequentemente dividido em 3 grandes seções. Primeiro, tendo um livro extremamente messiânico. Amém? Você vai ver que o livro de Isaías, ele é extremamente messiânico. Mas no capítulo 43, esse capítulo 43, ele é parte do que é conhecido como o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, que vai começar do capítulo 40 ao capítulo 55. Esta sessão em particular, cara, ela foca nas promessas de restauração e consolo para o povo de Israel. Para vocês entenderem aqui nesse contexto, o povo de Israel estava no exílio babilônico. O povo judeu havia sido subjugado. A terra estava devastada. E seu templo estava destruído por Nabucodonosor na Babilônia. Esse é o tempo onde Isaías começa a profetizar, onde ele escreve Isaías 43. As esperanças estavam esmagadas, cara. A fé deles estava abalada. E aí, em meio a essa profunda crise existencial e também espiritual desse povo, a
a voz de Isaías, cara, ela surge como um farol, transmitindo uma mensagem divina de redenção e encorajamento. E hoje, de uma forma profética, eu quero declarar que a minha voz irá gerar algo dentro do teu coração, em nome de Jesus. O profeta não falava de um futuro distante e abstrato, mas de uma intervenção real de Deus na história daquele povo, prometendo, primeiro, libertação e, segundo, um novo começo. Então esse é um contexto bem breve do que esse livro de Isaías representa, e principalmente o capítulo 43. E o interessante desse texto bíblico é que Deus não está falando com um povo que está começando uma jornada. Não é. Coloca para mim de novo aí o texto, Miguel. Deus, ele não está falando com um povo que acabou de conhecer Ele, que está iniciando um caminho com Jesus, com Deus. Não. Ele está falando para um povo que já o conhecia, que já sabia quem era Deus. Ele está falando com um povo que já possui uma história com o Senhor, um povo que já viu milagres. Amém? Você já viu milagres em nome de Jesus? Você já presenciou milagres? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se até hoje você não presenciou, se você não desfrutou milagres, você vai desfrutar em nome de Jesus. E é isso que esse povo era com Deus. Não era um povo que estava começando uma jornada. Era esse povo que atravessou mares, que viu o mar se abrindo. Era um povo que tinha experimentado de uma provisão sobrenatural que caía do céu, o maná. Mas esse povo corria um grande risco. E foi algo que o Senhor falou ao meu coração nesta manhã. Cuidado, porque a Real Amor também corre um grande risco. Porque o que eu estou fazendo, aquilo que eu vou fazer, não é para uma galera que começou uma jornada. Nós já experimentamos muitas coisas da parte de Deus, amém? Quando a gente olha para tudo isso daqui, não tem como não ver milagre. Essas cadeiras foram milagres, esse som foi um milagre, o telão foi um milagre, essa bateria foi um milagre, tudo foi um... Essa bateria não, porque a nossa está lá no quintal. Mas a bateria foi um milagre, tudo foi um milagre. E esse povo corria um grande risco. Sabe de quê? E que também a gente pode correr esse grande risco? Ficar tão impressionado com o que Deus fez que não conseguiria perceber o que Deus estava fazendo. Real amor, nós corremos um grande risco de ficar tão impressionado com aquilo que Deus já fez e a gente não perceber o que Deus está fazendo. Meu Deus. Isso conversa muito, cara, com o que nós estamos vivendo hoje. Não porque o passado foi ruim, pelo contrário. O passado aqui nesse lugar, já estou falando no passado. O passado aqui nesse lugar foi tão bom que pode se tornar uma referência perigosa. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero ministrar nessa noite. Joga para mim aí, Miguel. Primeiro princípio. Toda nova estação começa invisível. Fala pro teu irmão. Toda nova estação começa invisível. Quando Deus começa algo novo, normalmente ninguém percebe. Como eu falei no início, o reino começa com um grão de mostarda, pequenininho. Davi começa num campo. Ninguém via Davi. O próprio pai não lembrou de Davi quando o profeta chegou na casa dele. Só que a Bíblia diz em um versículo, Vinícius, achei Davi. Talvez o seu início, você não está sendo percebido. As pessoas não estão te vendo, mas deixa eu te falar, Deus está te enxergando. Deus está te vendo.
Davi começa no campo, sem ninguém perceber ele. José começa não no palácio como governador, José começa na prisão. Jesus não começa sendo já o rei dos reis, aleluia. Jesus, ele começa numa manjedoura. Por isso que toda nova estação, ela começa no invisível. Só que o problema, e isso fala pra mim, quando eu escrevi essa frase, eu estava escrevendo pra mim isso daqui. O problema é que nós fomos treinados para reconhecer Deus nos acontecimentos extraordinários. A gente quer que as coisas já aconteçam de uma forma grande. Mas eu quero dizer, cara, que Deus ama começar através de pequenas sementes. Olha o que Deus fez conosco. Começou com uma pequena semente. Quando nós alugamos esse lugar aqui, a gente não tinha praticamente ninguém. Era eu, a Andréia, o Isaac e a Daniana. E a Karina. Que a Karina também estava desde o iniciozinho. Sabe? E aí depois você foi chegando. Depois você chegou, aleluia. Alguns chegaram no iniciozinho. Outros chegaram recentemente. Mas o que importa, cara, é que você está vivendo a promessa de Deus. Deixa eu te falar, quando Deus começa algo novo, normalmente parece pequeno demais para ser aquilo que Ele prometeu. Você entendeu isso? Quando Deus começa algo novo, parece ser pequeno. Davi, você vai ser ungido rei. Mas eu sou apenas um pastor de ovelha, pequeno. José, eu te farei governador do Egito. Mas eu sou um irmão novinho. Tem tantos irmãos mais velhos. Pequeno. O novo começo parece ser pequeno. Mas se prepara para começar a viver algo extraordinário em nome de Jesus. Então entenda, cara, que toda nova estação, e eu não tenho dúvida que Deus nos colocou numa nova estação. Toda nova estação começa invisível. É por isso que é incrível o que Deus está fazendo. Porque as pessoas falam assim, pastor, como é que vai ser? Eu falo, eu não sei, eu ainda não vi. Seria bom se a gente enxergasse, se a gente visse. Mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha no início com coisas invisíveis. Por quê? Porque Deus quer trabalhar a sua fé em nome de Jesus. Amém? Deus quer plantar uma fé dentro do teu coração para você continuar caminhando, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver. Você está entendendo em nome de Jesus? Então entenda de uma vez por todas, cara, que as coisas, essa nova estação nas nossas vidas, muitas vezes vai começar com algo invisível. Segunda coisa, coloca para mim aí, Miguel. Deus sempre esconde o futuro dentro de algo aparentemente comum. Vamos ler isso? 1, 2, 3, vai. Você já parou para perceber que Deus trabalha assim? Essa verdade bíblica é tão extraordinária, cara. Porque quando Samuel olha para Davi, Samuel não vê um rei. Samuel vê apenas um pastor. Só que Deus, a Bíblia fala que Deus falou para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque eu vejo o coração. Samuel estava enxergando apenas um pastor. Deus estava enxergando um rei. Está entendendo o quanto que isso é incrível? É por isso que Deus, ele sempre vai esconder
Ela vê o quê? Um bebê que estava dentro de um cesto, boiando no rio. A filha de Faraó viu apenas um bebê, mas Deus viu o quê? Deus viu um libertador. Você está entendendo o quanto que isso é incrível, poderoso? Quando multidões olham para 5 pães e 2 peixes, elas veem o quê? Insuficiência. Como? É impossível alimentar essa multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Só que quando Jesus vê os 5 pães e 2 peixes, o que ele vê? Ele vê provisão, ele vê abundância, ele vê milagre, ele já vê toda aquela multidão sendo alimentada. Quando Marta olha para Lázaro, Marta olha e vê quem? Um morto, um cadáver. Só que quando Jesus olha para Lázaro, Jesus vê uma ressurreição. Querido, independente de como você está enxergando, eu quero dizer que Deus está enxergando de uma outra maneira. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amém? Então a minha oração é para que a gente comece a enxergar, não da forma que o humano vê, mas a gente comece a enxergar aquilo que Deus já está enxergando. Nós não podemos olhar para Real Amor, para a transição que Deus está fazendo conosco e falar assim: meu Deus, é muito grande, é um desafio muito enorme. Não! Deus já está enxergando a provisão, Deus já está vendo famílias sendo restauradas, Deus já está vendo pessoas descendo daquele prédio que queria se suicidar, indo lá para o quintal, respirar. Deus já está vendo multidões entrando naquele lugar em nome de Jesus. É isso que Deus está vendo. Você percebe esse padrão de Deus, sim ou não? Então o que torna algo extraordinário não é a sua aparência atual, mas o propósito que Deus escondeu dentro dele. Não é a aparência atual, mas é aquilo que está dentro. Você está entendendo? É por isso que Deus, ele é extraordinário em pegar pessoas destruídas, pessoas acabadas, pessoas que todo mundo já desistiu, e transformar elas em um homem, uma mulher de Deus. Deus é especialista nisso. Por quê? Porque Ele não vê a aparência atual, mas Ele vê o propósito que Ele mesmo colocou dentro da pessoa. Talvez Deus tenha escondido dentro da Real Amor coisas que ainda não vimos. Posso ser profeta aqui nessa noite, em nome de Jesus? Talvez existem líderes que ainda não sabem que são líderes. Talvez existem pastores que ainda não sabem que são pastores. Ministérios que ainda não nasceram, mas que vão nascer em nome de Jesus. Famílias que ainda não foram restauradas, mas vão ser restauradas para a glória de Deus. Vidas que ainda não foram alcançadas, mas serão alcançadas em nome de Jesus. Repita comigo, fala assim: Deus sempre coloca o futuro dentro de algo aparentemente comum. Amém? Então Deus, ele sempre vai colocar, cara, o futuro dentro de algo aparentemente comum. O que Deus vai fazer com a Real Amor, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho: eu quero estar lá. Eu quero fazer parte. Eu quero que no futuro breve, falei isso no discipulado dos homens, pessoas vão escrever livros a respeito da Real Amor. Homens vão escrever livros, biografias de homens e mulheres que se posicionaram dentro de uma igreja aparentemente comum, mas que Deus já colocou dentro um futuro extraordinário. Então se prepara, se prepara. Se até essa estação você foi uma bênção,
prepare para viver porção dobrada em nome de Jesus. Se até essa estação você era uma bênção aqui no louvor, comece agora a ver outras coisas. Eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui no louvor que vai começar a pregar a palavra. Você vai sair do instrumento e vai pegar o microfone para ser um profeta neste tempo, nesta geração, em nome de Jesus. Então começa a enxergar isso nessa nova estação. Deus não nos transicionou à toa. Deus nos transicionou para colocar a gente em um outro nível. Aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Senhor está dizendo em nome de Jesus. Então Deus sempre coloca o futuro dentro de algo aparentemente comum. Por isso que eu amo o rebanho que Deus tem confiado em nossas mãos. Porque é um rebanho de pessoas extremamente comuns, filho. A gente não tem estrelas, sabe? A gente tem pessoas com o coração que ama Jesus, Marisa, é apaixonado por Jesus. Pessoas comuns. É por isso que nós vamos viver um futuro extraordinário, porque Deus coloca o futuro dentro de algo aparentemente comum. Então, primeira coisa que a gente aprende é que toda nova estação começa invisível. Amém? Segundo, Deus sempre esconde o futuro dentro de algo aparentemente comum. E terceiro, Deus não quer apenas fazer algo novo para nós. Ele quer fazer algo novo em nós. Entendeu quanto isso é profético? Amém? Vamos ler juntos? Pastor, por que você está fazendo assim? É porque eu quero que você profetize. Amém? Porque quando você fala, você está profetizando no mundo espiritual esse princípio. Então vamos lá? 1, 2, 3, vai. Você recebe isso? Em nome de Jesus? Ele não quer fazer algo novo para nós. Não. Ele não nos deu um quintal, aquele lugar incrível, maravilhoso, porque Ele está fazendo algo novo para nós. Não. Ele quer fazer algo novo em nós. E essa é a profundidade de Isaías. Porque Deus, Ele poderia muito bem simplesmente mudar o cenário. Mas o foco da profecia nunca foi geográfico, era espiritual. A profecia de Isaías não era geográfica. Deus poderia muito bem pegar e levar o povo para um outro lugar, mas era espiritual. O maior milagre não era o caminho no deserto, era o coração do povo voltar a confiar. Você está entendendo em nome de Jesus? Não era Deus dar um novo caminho para o povo, não. Era o povo voltar a confiar no Senhor. O novo de Deus não começa no ambiente, começa na percepção. Ah, pastor, eu estou vivendo o novo de Deus porque eu estou no quintal. Não adianta você ir para uma geografia diferente. Você precisa ter uma percepção daquilo que Deus está fazendo. Porque geografia tem um monte, igrejas tem um monte, mas você precisa, a partir de hoje, ter uma percepção daquilo que Deus está fazendo. Por isso a pergunta de Deus, lembra do versículo? Coloca o versículo de novo aí, por favor, Miguel. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Então olha só, a pergunta de Deus não é: vocês gostaram do que eu estou fazendo? A pergunta de Deus não é essa. A pergunta é: vocês conseguem perceber? Entendeu?
Só percebe quem continua olhando para Deus. É por isso que o tema dessa mensagem coloca aí, Miguel. Vocês não conseguem perceber? Deus falou para o povo: eu já estou fazendo algo novo, vocês não estão percebendo? Ei, Real Amor, Deus já está fazendo algo novo. Cabe a mim e a você perceber. E a minha oração é para que talvez, se até hoje você ainda não percebeu, você vai sair daqui enxergando em nome de Jesus. Cadê a Dani? A Dani estava ali. Toda pessoa que abre o culto, eu oro antes. Não é escala. Eu falo: Deus, quem são as pessoas? Aí hoje, o Senhor falou para mim: coloca a Dani. A Dani nunca tinha feito abertura. A Dani já cantou, a Dani já interpretou, né? A Dani já fez um monte de coisa nessa igreja. Talvez quase tudo, né? Já pregou. Mas a abertura do culto ela nunca tinha feito. E aí o Senhor falou para mim assim: coloca ela. E aí hoje, quando eu fui entregar para ela as tagzinhas, eu virei para ela e falei assim: Dani, Deus já falou com você? Eu não falei, Deus. Ela falou assim: pastor, não. Aí eu falei: Deus vai falar contigo. Aí ela me mandou uma mensagem falando assim: orei aí aos prantos, e Deus é especialista em fazer até os 45 minutos do segundo tempo. Eu estava vendo um culto de despedida mesmo, por isso estava sendo gerado um sentimento de tristeza, até quando eu pedi para ele me ajudar a entender de verdade. E de fato falou bem claro que nós fazemos parte de uma igreja viva, onde o foco da adoração não está em lugares, mas no coração das pessoas. Que a verdadeira igreja não se limita a um endereço físico. E mesmo assim eu ainda cheguei a questionar por que precisavam mudar, mover de lugar. Foi quando ele falou bem assim para mim: eu não estou mudando a igreja, eu estou reposicionando as pessoas e expandindo o meu evangelho. Aqui foi... Ela fala que aqui foi uma porta de entrada. Não, Deus falou: aqui foi uma porta de entrada onde eu preparei, uma escola onde eu falei, porque você chegou até esse momento. Não, porque você chegou nesse momento e começou em você, que entrou uma e está saindo outra. E veio Gênesis capítulo 15, 5, onde Deus pede para Abraão sair, olhar para o céu e contar as estrelas, e ele conseguisse. Isso me ensinou que grande é o propósito que Deus tem, e está movendo as pessoas que carregam essa essência da Real Amor para que esse propósito seja cumprido. E eu entendo que o amor não é pela estrutura em si, mas pela Real Amor, e a essência vai acompanhar por onde ela for. E eu glorifico a Deus, Dani, pela tua vida. Porque você foi uma das primeiras pessoas a acreditar nesse propósito aqui. Você foi uma das pessoas que mais cuidou desse lugar aqui. E eu sabia que a gente não podia transicionar
apenas fazer algo novo para nós, Ele quer fazer algo novo em nós. E por último, coloca aí, Miguel. Algumas promessas só podem ser vistas por quem aprende a enxergar além do presente. Amém? Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Amém? Pastor, como assim? Quando Abraão recebeu a promessa, não havia filho. Só havia o quê? A palavra. Só havia a promessa. Quando Deus falou ao meu coração, Bruno, eu vou colocar uma igreja dentro de você, só existia a promessa. Não havia estrutura, não havia lugar, mas havia a palavra. Quando Ezequiel viu o vale, não havia ainda um exército. Quando Noé recebeu a palavra, querido, ainda não havia chuva. Como eu vou construir um barco se nem chover? Choveu ainda. Eu nem vi chuva. Como? Quando Isaías profetiza, não havia sinais visíveis da restauração. Mas deixa eu te falar, Deus já estava trabalhando. Então algumas promessas só podem ser vistas por quem aprende a enxergar além do presente. Hoje o Senhor está nos levando a enxergar o futuro. Amém? Hoje o Senhor está expandindo a nossa visão. Não é o presente que vai determinar o que Deus irá fazer. São as promessas que Deus já entregou para nós e que nós vamos viver em nome de Jesus. A fé é a capacidade de reconhecer uma estação antes que ela seja totalmente visível. De uma forma profética, receba fé em nome de Jesus. Para você começar a enxergar, para você começar a ter essa capacidade de reconhecer uma estação antes que ela seja totalmente visível. É assim na sua vida? Pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade. Não enxergo o presente. Já enxergo o futuro, a cura vindo. A saúde restaurada. Você está entendendo? Pastor, meu casamento está destruído. Isso é o presente. Começa a enxergar a promessa. Começa a enxergar o futuro. Começa a enxergar aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, querido, a fé é essa capacidade de você reconhecer uma estação antes que ela seja totalmente visível. Isso é lindo, sabe por quê? Porque leva a igreja para o sonho. Comece a sonhar a partir de hoje em nome de Jesus. Comece a orar e falar assim: Deus, fala comigo, me dê ideias. Querido, em nome de Jesus, Deus vai dar ideias para você que vai se tornar uma visão dentro desta igreja. Por isso que eu falei que essa noite é extremamente profética. Essa noite muda destinos. Essa noite pessoas estão sendo promovidas no mundo espiritual. Então, comece a viver esses sonhos. Não para a obrigação, não para o esforço, mas para a expectativa. Nós temos que ter expectativa, amém? Daquilo que Deus vai fazer. E aí talvez Deus esteja fazendo coisas que ainda não conseguimos medir. Talvez daqui a alguns anos, preste atenção no que eu vou falar agora. Talvez daqui a alguns anos, olhemos para este momento, para esse dia, o último dia na QND, e talvez a gente diga: era aqui que Deus estava começando algo. Amém? Quantas vezes nós falamos sobre transição? Mas eu não tenho dúvida que esse dia, dia 6/6 de 2026,
coisas que você vai viver dentro do propósito a partir de hoje. Então vem comigo, Miguel. Primeiro princípio. Primeiro, toda nova estação começa invisível. Segundo, Deus sempre esconde o futuro dentro de algo aparentemente comum. Terceiro, Deus não quer apenas fazer algo novo para nós, Ele quer fazer algo novo em nós. E por último, algumas promessas só podem ser vistas por quem aprende a enxergar além do presente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. E que você pegasse esse profético que você recebeu quando você entrou na igreja. Tem alguém que não recebeu a semente? Eu queria que alguém me entregasse um aqui, por favor. Amém. Não, mas isso é seu. Eu te dei. Esse é o seu. Coloca pra mim, Miguel, a arte do profético aqui, por favor. Aí, ó. Se você não consegue enxergar igual eu, não enxerguei essa letrinha miudinha. Tá tudo escrito aqui, ó. Deus está fazendo uma coisa nova. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele já está surgindo. Vocês não a percebem? A partir de hoje você vai perceber em nome de Jesus. Nossa estação anterior, olha aí. E a nossa nova estação. Esta semente representa tudo aquilo que Deus plantou em nós e ainda vai fazer crescer. Então plante, cuide e confie. O melhor ainda está por vir. A partir de hoje, a gente transiciona também dessa logo real amor para essa logo quintal real amor. Amém? Então essa estação anterior foi incrível. Foram 6 anos extraordinários. Mas nós já estamos prontos para viver a nova estação. Amém? E aqui eu quero fazer algo diferente. Segura essa semente aí. Olha para essa semente. Não olha para mim não. Olhe para essa semente. Essa semente daí, ela possui um problema. Eu vou repetir. Continue olhando para a semente. Essa semente, ela tem um problema. Ela possui um problema. Sabe por quê? Quem olha para ela só consegue ver o que ela é. Talvez você está enxergando aí uma semente de girassol, né? Talvez você está enxergando uma semente de girassol. Mas Deus, preste atenção, fique concentrado aí na semente. Mas Deus nunca olha para uma semente pelo que ela é. Ele olha pelo que ela carrega. Talvez você está enxergando apenas uma semente. Deus, Ele vê árvore onde nós vemos apenas semente. Deus, Ele vê colheitas onde nós vemos terra. Deus vê futuro onde nós vemos apenas o presente. Aí eu te pergunto, e se Deus estiver olhando para nós? Se Deus estiver olhando para real amor, dessa mesma forma, o que Ele está vendo? O que Ele está enxergando? Levanta a sua semente aí. Fala comigo assim, Isaías não está falando
está falando sobre uma coisa nova que já começou. Amém? A pergunta não é se Deus está fazendo. A pergunta é se nós estamos percebendo o que Deus já começou a fazer. Feche seus olhos. E nós vamos fazer uma declaração profética hoje. Segura firme essa sua semente aí. E fala comigo assim: Senhor. Não, mas com fé. Diga: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as sementes daquilo que o Senhor já começou entre nós. Amém? Sabe por quê, querido? Porque eu acredito que essa é a mensagem que pode incendiar o teu coração. Não estamos esperando uma nova estação chegar. Nós estamos despertando para uma nova estação que Deus já iniciou. Nós não vamos orar: Deus, eu quero viver a estação nova que o Senhor vai trazer. Não, Deus já começou essa nova estação. E você vai começar a frutificar nessa nova estação. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que talvez
coração. Nós queremos viver algo novo. Nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque eu sinto uma atmosfera espiritual poderosa nesta casa. Obrigado porque eu vi, Deus, os céus de bronze no início do mundo sendo quebrado em nome de Jesus. E agora já existe um novo céu. Já existe
agradecemos, Senhor, porque eu sei que o Senhor não está transicionando apenas a placa Real Amor. O Senhor está transicionando pessoas nessa noite. Eu vejo ministérios sendo restaurados nessa noite. Eu vejo pessoas que estavam cansadas sendo renovadas nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera espiritual. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós estamos prontos, Jesus, para viver essa nova estação. Nós estamos declarando no mundo espiritual que nós percebemos sim aquilo que o Senhor já fez. Nós te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode sentar, nós vamos servir.
Leva as taças. Eram umas taças chiques que a gente tinha. As taças vermelhas desse tamanho assim, ó. E Deus falou para ela: leva as taças para a ceia. E nessa ceia, Deus falou para nós: entrega essas taças para esses moradores de rua. Era um casal. E naquele dia nós liberamos uma palavra profética sobre eles. Falamos assim: olha, Deus está tirando vocês da rua. Deus vai restaurar a família de vocês. Em poucos meses, Deus tirou eles da rua. Deus deu emprego para eles. Eles alugaram a kitnet ali da frente. Nós ajudamos. E em poucos dias, eles tiveram condição de voltar para a cidade deles. Primeira ceia da Real Amor. Deus já falando para nós: é isso que eu quero que vocês façam. E hoje nós estamos aqui nessa ceia de gratidão, cara, alegre, felizes por tudo que Deus fez e na expectativa do que nós vamos viver nessa nova estação, porque nós já percebemos, amém? Eu queria chamar aqui William, Priscila, meu pai. Sobe aqui, pai, vamos ceiar juntos aqui. Nesse último dia da Real Amor, não lembrar da minha mãe, porque ela foi a maior investidora desse ministério. E nós estamos vivendo tudo que estamos vivendo é porque um dia uma mulher decidiu acreditar e investir em algo que muitos duvidavam, desacreditaram, meteram pau, foram para redes sociais dizer que aqui era uma igreja de homossexuais, que a gente distorcia o evangelho. Mas Deus nos trouxe até aqui. E hoje nós estamos prontos para viver essa nova estação. É por isso que eu quero finalizar esse ciclo neste lugar com a minha família aqui em cima. Sei que esse mês também é o último mês onde a Priscila e o William vão estar conosco. Estão retornando para o Canadá, para uma estação nova. E como somos gratos a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês fazem, entregaram nesse tempo. Foi uma estação linda. Faríamos tudo novamente. E estamos prontos para viver essa nova estação. Lembrar que cada parafuso foi apertado nesse lugar, né, Will? For somar
quantas subidas de escada a gente subiu e desceu, a gente perdia a conta. Isso é real amor, feita de corações. Eu estou falando da Priscila e do William, representando todos os voluntários dessa casa. Porque se eu for falar nomes, eu vou ser injusto. Mas como não lembrar de um dia que eu estava em viagem e a igreja precisava ser limpa, e eu esqueci um andaime montado aqui no meio da igreja, e só tinha 2 mulheres para limpar a igreja, Daniana e Karine. Elas desmontaram o andaime. A Real Amor é feita de pessoas assim, que não tem medo, que coloca nos peitos e fala: nós vamos construir. É por isso que eu não tenho medo daquilo que Deus está fazendo no quintal, galera, porque você faz parte disso, e Deus te trouxe porque sabia que você era necessário para tudo aquilo que Deus vai fazer. Você não está aqui à toa. Amém? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Levante o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Hoje nessa ceia, eu quero que você tire 1 minuto com esse pão na sua mão e que você seja grato a Jesus por Ele ser esse pão que sacia a sua fome todos os dias. Esse pão que você pode ter fome de muitas coisas, mas fome dele Ele não deixa você ter, porque Ele sacia a sua fome. Você pode agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Obrigado pela tua fidelidade, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado porque hoje nós ceiamos aqui como família, Deus, e te agradecemos por essa família espiritual que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, porque todo o sacrifício que foi feito naquela cruz, o teu corpo foi moído, o teu corpo foi transpassado, para que hoje nós estivéssemos aqui. E nós honramos o Senhor nesta ceia, não na última, mas a primeira dessa nova estação. Nós te adoramos em nome de Jesus. Pode participar do pão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice. Levanta o cálice aí. E declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Cadê o Isaac? Tá aí. Amém. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode agradecer a Jesus pelo sangue que Ele derramou naquela cruz. Você foi salvo pelo sangue. Você foi